Ok, David. Oi. Só um instantinho, David. Opa! Estou te ouvindo. Tá ouvindo, David? Perfeitamente. Situação dentro dos... talvez a gente tenha aí um pouco de oscilação na internet. A gente está ainda adequando, estamos testando alguns equipamentos, enfim, algumas plataformas. Queria que você desse o feedback para a gente com perguntas. Queria que você desse o feedback para a gente sobre como é que está chegando o sinal aí. Tá bom? Quero mandar um abraço especial nesse momento para o Sidney Carvalho, que sempre está nos auxiliando aqui nas nossas transmissões. Ele que é o giraia das redes sociais, mas hoje não pôde, porque ele está um pouco doente em casa. Beleza? Vamos então aqui chamar o nosso convidado especial, que é nosso querido David Pereira. David, tudo bem, meu querido? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, população de São Luís. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, população de São Luís. Nossa Ilha da Magia, que é linda, muito abençoada por Deus, principalmente geograficamente, muito hospitaleiro, linda, muito, muito bacana mesmo. Estive em uma experiência muito agradável. O Ciro, aí, a gente tem uma vida muito corrida aqui em Brasília. Acabei de chegar do trabalho, estava na Câmara, hoje está tendo sessão. Larguei lá o Rodrigo Maia lá e vim aqui falar com vocês. O Ciro pediu que a gente fizesse essa live aí, explicando um pouquinho, contando um pouquinho aí da nossa história, o que a gente faz e como é que é o processo de aquisição de recursos, arrecadação de recurso público por meio de emendas parlamentares. Não é isso, Ciro? Isso. Então, vou seguindo aqui. Se o Ciro achar que eu estou falando muito, ele puxa a minha orelha. O que acontece? Recurso público, ele é previsto no artigo 166 da Constituição Federal, tá? Positiva. Até 2015 figura. Até 2015, o parlamentar que tinha esse recurso de emenda, ou conseguia colocar recurso para o seu estado ou para os seus municípios, federal, junto à presidência da República, certo? Que tinha uma relação mais próxima, mais íntima, mais equânime com o presidente da República, ele tinha uma vantagem, vantagem mesmo no verdadeiro sentido da palavra, tá? Quando o parlamentar queria colocar algum recurso em algum município, ele simplesmente buscava auxílio de um ministro parceiro, normalmente era do mesmo partido, e aquilo ali eles faziam um acordo e o município já saberia mais ou menos o que ia receber e o Ministério só fazia o repasse do recurso. Uma coisa muito artesanal até. Aí em 2008 criou-se a figura do SICONV. SICONV é o programa de convênios. Quem mexe com convênio sabe do que eu estou falando. Foi criado em 2008. Aí já começou a informatizar um pouco mais as informações, tá? Só que mesmo assim continuou sendo nesse sentido a destinação de recursos. O parlamentar conversava com o ministro através da presidência da República, se ele tivesse um bom acesso,
e destinava o recurso. O que é que isso originou? O parlamentar que era da base governista, ele tinha uma vantagem em relação ao parlamentar que não era, né? Parlamentar de oposição, ele dificilmente conseguia destinar recursos para os seus municípios, tá? Ainda assim, existia a figura da LOA, Lei Orçamentária Anual, onde os parlamentares colocavam suas emendas. Mas mesmo assim, essas emendas não eram executadas, era uma verdadeira corrida com pires na mão, como a gente costumava falar, né? Os parlamentares viviam de pires na mão lá no Palácio, solicitando ali um pouquinho, uma conversinha, para ver se conseguia liberar um recurso. Em 2015, as emendas individuais viraram impositivas. Isso aí, o que quer dizer impositividade? O que quer dizer orçamento impositivo? Quer dizer que o Poder Executivo, né, a Presidência da República, ele é obrigado, por questão constitucional, a executar, desde que se siga, né, os procedimentos legais e orientações legais e burocráticas necessárias. Desde que se siga isso, ele é obrigado a executar o recurso, ou seja, fazer com que o recurso chegue na ponta, chegue na prefeitura, chegue em você que está me assistindo aí agora, tá? E o que são esses recursos? Esses recursos são feitos para construção de unidade básica de saúde, construção de escola, pavimentação de ruas, compra de ônibus escolares e tantas outras coisas que a gente sabe que o dinheiro público faz, certo? Então, você que está me assistindo aí agora, quando você chega num hospital e às vezes não tem um médico, não tem um esparadrapo, não tem um medicamento, nem sempre é culpa do prefeito, nem sempre é culpa do governador. Às vezes é porque a sua bancada federal não manda recurso para aquele hospital, tá? Mas acontece também da bancada mandar e a prefeitura não executar. Então tem que entender o que acontece de verdade. Não é isso, Ciro? Isso acontece muito, né? Inclusive, querido David, eu estava olhando agora há pouco. Sim. Aqui atrás, a gente está com a TV ligada eu fico com a TV ligada do lado. E aí a gente viu, né, o processo que foi aberto, né, pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro contra o governador do estado. Sim, exatamente por conta dessa má aplicação de recursos, né, no combate aí à pandemia. E a gente vê muito isso, né? A gente vê muito isso de recursos que estão disponibilizados, que às vezes a bancada parlamentar, você falou da emenda parlamentar, ela consegue viabilizar, porque às vezes o deputado ele é bem desenrolado, tem uma assessoria muito boa, o recurso é encaminhado, mas não é aplicado, né? O gestor não aplica esse recurso e o resultado é que a população é prejudicada e mais cedo ou mais tarde, mais do que nunca, né? Ele vai ter que pagar e responder por isso. Como é que você vê essa situação no Brasil? O que ocorre? Os parlamentares, né, que são 513 deputados federais e 94 senadores, eles são divididos por estados. Então, varia muito o número, é de acordo com a população, de acordo com a quantidade de eleitores. Tem estado que tem 20 deputados e 3 senadores, tem estado que tem 8 deputados e 3 senadores, tem estado que tem 25, 28, 32, 47, depende muito da quantidade de eleitor, ok? O estado do Maranhão, se não me engano, tem 27 deputados, não é isso? 18 deputados federais. 18 deputados federais. Isso. 18 deputados federais, é porque eu fiquei com um número diferente de outro estado que eu estava falando agora há pouco. 18 deputados federais e 3 senadores, então nós estamos falando de 21 parlamentares. Sempre a quantidade vai ser 3 senadores, sempre, tá? Porque o senador ele representa o estado, então sim, independente da quantidade de eleitores, vão ser 3 senadores. Mas como o Ciro bem disse, às vezes o parlamentar é bem articulado, trabalha bacana, né? É bem dedicado, tem uma equipe dedicada e tudo, e manda o recurso e esse recurso não chega na população. Por quê, David? Aí tem vários fatores. O principal deles é uma falta de uma equipe estruturada na prefeitura, equipe de convênios, pessoas às vezes bem intencionadas, mas que não têm a devida qualificação, né? Não têm a devida condição técnica de exercer aquele trabalho para o qual estão propondo a ela, que seria cuidar de convênios, né? Porque execução de convênios, execução de dinheiro público, de recurso público, não é tão simples. Tem que seguir a legislação, tem que seguir os parâmetros de ditames que estão incluídos tanto na Constituição, quanto na portaria
424 e 558, a 424 de 2019 e a 2016 e a 558 de 2019. São portarias essas que regem o orçamento público. E não só por isso, as pessoas às vezes também não têm a devida ferramenta de trabalho, a condição, né, de executar bem. É uma internet que não funciona, uma equipe de engenharia de prefeitura que não tem os devidos recursos para trabalhar, uma série de fatores. Esse é o número 1. O segundo fator, infelizmente, é a corrupção, tá? Recurso de emenda, lamentavelmente, ele é objeto de corrupção no nosso país, tá? Infelizmente, eu nem gostaria de tocar muito nesse tema, mas infelizmente há muito desvio de verba pública por meio de emenda, ok? Um percentual mínimo relacionado ao percentual de corrupção no país, mas existe, tá? E aí o parlamentar fez a indicação. Como é que é feita essa indicação, David? Os parlamentares se reúnem numa comissão chamada Comissão Mista de Orçamento, tá? Nessa Comissão Mista de Orçamento, eles votam o projeto de lei que é encaminhado pela Presidência da República. Lá eles têm direito a 1,2% da receita corrente líquida do ano passado. O que é isso, David? Essa receita corrente líquida nada mais é que como se fosse uma espécie de lucro que o governo teve no ano anterior. O governo não pode ter lucro, né? Não há previsibilidade de lucro governamental, mas é como se fosse uma espécie de lucro. Como assim? O governo faz a arrecadação, que é o imposto que eu, você, sua mãe, seu tio, sua avó pagam, né? Num pãozinho que você compra, num pneu que você troca para o seu carro, numa pilha que você compra para colocar no radinho, tudo aquilo ali tem imposto embutido. Então o governo vai arrecadando, tanto o governo federal quanto o governo municipal e estadual. Arrecadou aquele montante, no final do ano, ele faz a receita corrente líquida, que é após pagar tudo que tem que pagar, salário, títulos da dívida e etc. Pagou, sobrou um valor. Esse valor tira-se 1,2% dele e encaminha para emendas parlamentares, certo? Esse valor chega num montante, vamos dizer, 100 bilhões de reais, e divide-se por 594 parlamentares, que, como eu falei anteriormente, são 513 deputados e 81 senadores. Divide de forma igualitária. Então, ele dá mais ou menos algo em torno de 15 milhões por ano, ok? Esses 15 milhões, necessariamente, obrigatoriamente, tem que se colocar 50% na área de saúde. As emendas na área de saúde, elas podem ser por meio de custeio ou para aquisição de equipamentos. Por exemplo, David, eu moro lá em Codó, no Maranhão. Meu hospital está precisando de um mamógrafo. Pode ser por meio de emenda? Pode. David, eu moro lá no Estreito, no Maranhão. Está precisando lá para o hospital da gente de Macas. Pode ser por meio de emenda? Pode. David, lá no Estreito, no Maranhão, o pessoal está com dificuldade de salário. Gente, estou dando exemplo aqui, né, que são cidades que a gente, né, conhece, já tive a oportunidade de conhecer o estado, como eu falei. Conhece o Maranhão, né? Porque... E aí, Imperatriz, Maranhão, já tive tudo aí já. Que bom, que bem, gente. Imperatriz do Maranhão, já fui. Eu vou dar nossa farinha, né? Tive esse prazer. Continuando. E aí, David, lá no Estreito, os médicos estão com dificuldade de receber, porque a prefeitura está atrasada. Está atrasado o salário. Pode pagar salário com emenda? Não pode. Mas por que, David? Porque quando o prefeito faz um concurso público, ele tem que ter a previsão orçamentária para aquilo. Então, você não pode usar dinheiro do Tesouro Nacional, da emenda parlamentar federal, para pagar salário. Imagina se não coloca emenda, a pessoa fica sem salário. David, lá em Balsas a gente está querendo colocar gasolina nas ambulâncias, que as ambulâncias estão sem gasolina. Pode colocar gasolina? Pode. Custeio na saúde? Pode. Ok? Essa é a emenda da saúde. Aí, ano passado, criou-se o custeio na educação. É uma modalidade nova, não existia, que vai autorizar, por exemplo, contratação de pessoas terceirizadas para fazer cursos dos mais diversos possíveis. Por exemplo, técnica de extrativismo, né? Agricultura familiar,
bordado e costura, desde que seja voltado para de educação, com alunos, né? Alunos da rede pública, obviamente, ok? Também pode colocar combustível, mesmo sendo gasolina ou óleo diesel, em ônibus já alugados pelas prefeituras. Outra coisa que o custeio na educação vai permitir, né, para emendas desse ano, que é o primeiro ano, é a contratação de serviços de transporte escolar terceirizado. Ou seja, se você vive numa prefeitura aí, que ela tem uma zona rural e que os alunos, infelizmente, não conseguem ir para a escola por falta de transporte, o seu prefeito pode solicitar emendas aos parlamentares para pagar esse contrato com os ônibus escolares, né, para terceirizar o transporte escolar. David, como é que eu faço para pedir emenda para os deputados? Né? Vamos entrar nesse fator agora. Como é que eu faço para pedir emenda para os senadores? A solicitação de recurso parlamentar não é algo que está escrito em lugar nenhum. Não existe uma norma, não existe uma regra, não existe nada regulamentando. Mas existem orientações que a gente pode dar para vocês, que é o que eu vou fazer a seguir. O parlamentar, como qualquer ser humano, como qualquer outra pessoa, ele é um ser humano, certo? Um deputado federal, um senador, ele é igualzinho você que está me assistindo aí na tela agora. Ele dorme, ele acorda, ele escova os dentes, ele sente dor de cabeça, enfim, ele é um ser humano. E como ser humano, ele tem sentimentos. Sentimento de desconfiança, sentimento de insegurança, sentimento de alegria, sentimento de raiva. E você quer ver um parlamentar ficar com raiva? É ele colocar uma emenda num determinado município e o município não conseguir executá-la. O município não conseguir fazer com que o dinheiro chegue ao seu objetivo final, que é a população. Ele fica louco de raiva. Você quer ver uma outra coisa? É o parlamentar não sentir segurança. Segurança naquela pessoa que está pedindo emenda. Seja o próprio prefeito, seja um vereador, seja um secretário municipal, seja uma liderança do município. Qualquer pessoa pode pedir uma emenda, porque o dinheiro não vai para a conta dela. O dinheiro não vai para o bolso dela. Como eu falei, existem normas e regras. O dinheiro vai para a conta da prefeitura. E vai ter que fazer licitação, vai ter que prestar contas. É tudo muito às claras. Público. Tudo muito, com muita lisura. Tudo muito republicano. Tá? E aí a pessoa chega no gabinete para pedir uma emenda. E é só chegar e falar, me dá uma emenda? Não. Seja, como eu vou dizer, sábio. Leve para o parlamentar demandas que certamente ele vai acreditar. Leve para o parlamentar coisas fatídicas, coisas plausíveis, coisas reais e possíveis de acontecer. Leve para o parlamentar algo que você sabe que no máximo em 2, 3 anos será executado. Não leve coisas fictícias, coisas imaginárias ou muito complexas. Deixe isso para o gestor municipal, deixe isso para o gestor estadual, porque a emenda parlamentar, esse não é o papel dela. O papel da emenda parlamentar é auxiliar o gestor parlamentar, ou gestor municipal, desculpe, na condução dos trabalhos no município. É auxiliar e não substituir. Uma emenda parlamentar, ela tem o intuito de auxiliar o pagamento da gasolina que eu falei outrora, a compra de um equipamento, a ampliação de uma unidade hospitalar. Ela não tem que assumir essa responsabilidade que não é dela. Quando você for pedir uma emenda parlamentar, leve um documento, faça um ofício e explique para o parlamentar, olha, eu quero aqui através dessa emenda adquirir uma retroescavadeira, porque com essa retroescavadeira nós vamos fazer uma melhoria nas estradas vicinais para conseguir fazer o transbordo da nossa plantação de pimentão. Leve para o parlamentar, olha, eu quero comprar com esse dinheiro aqui computadores para colocar na nossa escola. Eu quero com essa emenda parlamentar fazer a pavimentação do bairro lá em Cabrobró. Bairro X, bairro Y, bairro Z. Eu quero com essa emenda parlamentar aqui, ó, colocar custeio na saúde
para ajudar no pagamento de energia e água da APAI, que está com dificuldade. Seja inteligente, seja sábio na hora de pedir. E transmita segurança. Se o parlamentar sentir um dedinho, mínimo que seja, de insegurança, possibilidade de perda, e por último, que foi o que eu falei anteriormente, questões ligadas à corrupção, a possibilidade de ver o nome dele envolvido em escândalos, a possibilidade de ver alguém amanhã depois ligando para o gabinete ou saindo uma matéria na mídia dizendo que a emenda indicada por ele foi objeto de desvio de recurso público, ele não vai colocar emenda para você. Jamais. Ele vai optar por quem lhe dá segurança. Ele vai optar por quem não vai perder o recurso. Ele, obviamente, vai optar por pessoas que vão agir com lisura, que vão agir com honestidade. Ok? Então, pedir emenda parlamentar não é difícil. Não é difícil. E eu recomendo, desempenhe uma boa relação com seus parlamentares. Como é isso, David? O que é desempenhar uma boa relação? Todo relacionamento, ele tem que ter um começo, né? E por melhor que ele seja, ele vai ter os momentos de desencontros. Questione seu parlamentar. Vire para ele e fale: deputado, senador, o que o senhor está fazendo lá em Brasília? Só que para fazer isso, você tem que pelo menos ter um contato com ele. Você não pode já chegar questionando ele, certo? Você não pode chegar, e aí, o que o senhor está fazendo em Brasília? Ele nem te conhece. Ele vai te responder com educação, mas não vai ser um relacionamento, vai ser uma cobrança. Agora, se você já tem um relacionamento, se você já participa do mandato, se você já é uma pessoa que está ativa no mandato parlamentar, é outra questão, é outra situação, é outra visão. Dê dicas, dê sugestões, faça com que o parlamentar visite o seu município, faça convites, liga para o gabinete dele, mande um e-mail, convide-o para ir naquela festa, aquele festejo quando acabar a pandemia, e Deus queira que ela acabe logo. Convide-o para ir naquela final de semana, naquela festinha lá daquela comunidade simplesinha, que vão ter 30 pessoas. Se você fizer algo certinho, garantido, te garanto que ele vai. Percam essa imagem que deputado não faz nada, que senador não faz nada. Percam isso. Aqui em Brasília trabalha-se muito, muito. Eles não têm vida, eu não estou defendendo ninguém. Parlamentar não tem vida. Eles trabalham de segunda a segunda, porque terça, quarta e quinta estão em Brasília, certo? Sexta, sábado e domingo estão no estado, rodando o estado. Segunda-feira eles voltam para Brasília, então eles não param. Literalmente não param. Então, quando você chega num parlamentar e faz o convite de uma agenda, faz o convite de um evento, ele vai amar e vai querer participar. E o dia que você aparecer no gabinete pedindo emenda, ele vai lembrar de você. Agora, eu costumo fazer esse exemplo, até nas aulas que eu costumo dar. Vou pedir uma emenda. Imagine duas situações hipotéticas. Você tem aquele vizinho, nunca te dá bom dia. Passa por você, não fala nem oi. Nunca olha na sua cara. Seu vizinho. Você sabe que ele existe porque ele é seu vizinho. Um belo dia ele bate lá no seu portão. Ô Zé, ô Tonho, ô Fernando, ô Pedro. Aí você aparece. Pois não, vizinho. Rapaz, meu carro acabou a bateria ali. Você pode me dar uma força ali para empurrar? Como bom cidadão, que eu acredito que você que está me assistindo seja. Claro, vizinho, vamos lá. Você chega lá, vai empurrar o carro, dá um tranco, o carro pega. O cara vai embora, não dá nem uma ré para te dizer obrigado. Você fica com aquilo na cabeça. Passa uns 15 dias, ele bate palma de novo. Te chama novamente. Rapaz, meu carro parou de novo. Você pode me dar uma força? Você até vai. Você vai com aquilo na cabeça. Aquele dia eu ajudei. Hoje eu vou. Se ele não me der nenhum obrigado, deixa ele. Você vai lá, empurra o carro, pega de novo. Passa mais 10 dias, mesmo vizinho. Você já chega lá falando: foi o carro de novo? Ah, esqueci. Tá lá. Ele foi embora e não deu tchau de novo e continuou, sem te dar bom dia, sem te dar um oi, nem nada. Passava por você na rua,
Não falava nada. Aí você já grita, o carro de novo? Ele, não! Eu tô precisando de uma xícara de café, uma xícara de açúcar. Você de longe. Tem não, vizinho? Tem não. Por quê? Ingratidão, gente. A ingratidão, ela desagrada até a Deus. Nem Deus gosta de ingratidão. Não estou dizendo para você ficar sendo puxa-saco, desculpe os termos de parlamentar, não. Não estou dizendo para você ficar tratando o parlamentar a pão de ló, não, porque ele é funcionário seu. Quem paga o salário do parlamentar, quem paga o meu salário como servidor público é você. Você que nos paga. Não é isso, não confunda. Eu estou falando de relacionamento. E aí eu entro com um segundo exemplo. Imagina aquele vizinho que acaba a energia, você não está nem em casa, ele te manda um zap. Fulano, ó, acabou a energia aqui, cuidado na hora que você chegar em casa. Imagina aquele vizinho que tá fazendo um churrasco lá na casa dele, você tá aquele cheirinho de churrasco, ele vai lá e bate lá no seu portão. Ô Zé, ô Pedro, ô Tonho, toma aqui, ó, churrasquinho aqui, ó, papai, um churrasquinho ali, eu trouxe aqui uma carninha pra você aqui, o que você acha? Imagina aquele vizinho que é pau pra toda obra, você não precisa nem pedir, o cara tá ali te servindo. Ele cria o que com você? Relacionamento. Na hora que ele vier falar do carro, você não só vai empurrar o carro para ele, mas você vai passar no primeiro lugar que você puder e comprar uma bateria e levar para ele. Fala, não, você paga quando você puder, porque tem relacionamento. Então, pessoal, participem dos mandatos, deem sugestões. Não vai só para rede social, para Facebook, para internet criticar político, não. Identifica quem são os parlamentares que são mais próximos aí do seu prefeito, da sua comunidade, do seu município. Tenta um contato com ele, busca uma assessoria dele, dê sugestões no mandato, fala, olha, acho que isso aqui poderia ser melhor, olha, o município aqui tá ruim, isso aqui, vamos melhorar isso aqui. É assim que a gente faz um Brasil melhor. É por pequenas atitudes que a gente faz um Brasil melhor. Pois não, Ciro? Você acha que, por conta disso, dessa falta de participação de forma mais intensiva da população junto ao mandato do parlamentar, é que eles acabam deixando de cumprir com o seu dever, ou muitas das vezes usando de subterfúgios, né, para não aplicar esse recurso? Você acha que isso é provocado também? Eu quero aproveitar, David, mandar um alô muito especial para o Dr. Jackson Castro, que é o controlador-geral do município de São Luís, está nos escutando agora, está nos assistindo aqui ao vivo. Ele que, inclusive, foi o grande responsável pelo marco regulatório das organizações da sociedade civil. Né? Ele foi o autor da redação da regulamentação aqui na capital, né, em São Luís. O prefeito da cidade de São Luís praticamente foi uma das primeiras a regulamentar esse marco. E eu queria, inclusive, que você falasse sobre isso. O marco, muita gente ainda desconhece, né? Ele é importante porque ele estabelece condições que as organizações precisam ter para poder acessar esse recurso. E aí eu queria que você falasse sobre o marco e, de forma prática, como é que as pessoas que têm desejo de acessar esse recurso federal, o que elas têm que fazer, né? Oriente, abra-se de uma forma bem simples para que elas possam entender e dizer, porque às vezes, David, a gente vê muito recurso disponível, mas muito pouca utilização desse recurso. Daqui a pouco eu quero falar sobre isso, mas antes queria que você ficasse à vontade sobre isso. Como acessar esse recurso para essas instituições, enfim, para quem tem desejo? Ok. Eu vou começar pela sua primeira pergunta, quanto ao parlamentar não fazer a dedicação dos recursos, né? A indicação dos recursos. Olha só, o parlamentar, como eu comecei lá atrás falando, ele é um ser humano, certo? Muitos parlamentares, como eu disse, ele até quer colocar o recurso na cidade, ele até quer, mas ele não sabe o que está precisando. Como é que ele vai simplesmente colocar na letra da lei? Vou mandar pavimentar a rua X no município Z. Como é que ele vai colocar isso se ele não sabe se existe a rua X precisando de asfalto no município Z? Como é que ele vai colocar na letra da lei? Porque fazer emenda é simplesmente colocar na letra da lei. Como é que ele vai colocar na letra da lei? Vou comprar um aparelho de ultrassom para o Hospital Santa em algum município Y. Não tem como, ele não sabe se está precisando de aparelho ultrassom lá. Então você tem que avisar ele por telefone,
por e-mail, por ofício. Olha, deputado, a gente está com uma necessidade extrema aqui de aparelho de hemodiálise, mas é uma necessidade extrema. Se ele não souber disso, ele não vai colocar. E aí, vindo um pouquinho para o terceiro setor, nós temos a Lei 13.019, tá? Que é o EMIROSC, Marco Regulatório das Entidades Civis. Okay? O terceiro setor, ele é muito, mas muito importante para a sociedade brasileira. Não só para a sociedade brasileira, para o mundo. Tá? O que é terceiro setor para você que não conhece muito essa linguagem, que está me assistindo do outro lado, pode ser uma pessoa um pouco mais leiga. Terceiro setor, estou falando de ONGs, estou falando de OCIPs, estou falando de associações, entidades em geral. Uma APAI é terceiro setor. Uma Santa Casa de Misericórdia é terceiro setor. Ok? Existem, infelizmente, aqueles que não agem conforme deveriam agir? Existe. Mas em qualquer profissão existem pessoas assim. Toda profissão, se você pegar, tem o honesto e o desonesto. Mas tem muita gente séria, tem muita gente dedicada, tem muita gente honesta que está ali para ajudar. E como é feita a arrecadação de recursos para o terceiro setor? Primeiramente, eles têm que cumprir alguns requisitos básicos previstos nessa lei que eu falei, tá? Por exemplo, vocês sabiam que igreja evangélica, igreja católica, centros espíritas podem ter acesso a recursos de emenda parlamentar? Uma vez que o nosso Estado é laico, não pode haver distinção de religião. Se ela tiver uma instituição que esteja prevista no estatuto da igreja, do centro espírita ou da igreja católica, e esse estatuto e essa entidade que está prevista cumprir os requisitos básicos, que são finalidade pública federal, ter recebido recurso e prestado contas, o seu sócio não pode ter nenhum tipo de envolvimento com nada ilícito, nem ter denúncias, e uma série de outros requisitos que, eu repito, estão na Lei 13.019. Ela pode receber recursos sim, tá? Se ela atender na área de saúde, ela tem que ter uma certidão chamada CNES. Se ela atender na área de assistência social, ela tem que ter uma certidão chamada CNEAS, ok? Mas podem receber sim. E o procedimento é idêntico ao que a prefeitura faria. Relacionamento. O seu parlamentar tem que saber quem é você quando você chegar para pedir uma emenda. Se o parlamentar não souber, que pelo menos o assessor dele saiba. Não precisa nem ser o chefe de gabinete, que pelo menos o assessor saiba. Procure os assessores. Certamente na sua cidade tem pelo menos um que tem uma ligação com algum parlamentar, que tem algum tipo de relação com ele. Pelo menos um na sua cidade, eu tenho certeza que pela quantidade de deputados e pela quantidade de senadores que o estado do Maranhão tem, com certeza tem alguém aí que tem alguma relação com algum tipo de parlamentar. Ok, Ciro? Acho que foi claro? Sim, foi muito claro, sim. David, eu não sei se você viu uma matéria, eu vou aqui ler, uma matéria que foi publicada, eu até compartilhei isso lá no meu site, cironolasco.com.br, e eu queria que você comentasse sobre essa matéria. A gente está vendo muita mobilização aí das bancadas com relação ao enfrentamento do Covid. Então, tem uma matéria aqui, eu vou ler um trecho dela, diz assim: em sessão virtual, nesta quinta-feira, os senadores aprovaram o projeto de lei que destina 3 bilhões para o pagamento de renda mensal a trabalhadores da cultura, manutenção de espaços artísticos e para ações que ajudem o setor durante a pandemia. A proposta foi encaminhada para a sanção do presidente Bolsonaro. Não é? Batizado por Lei Aldir Blanc, o projeto permite para que artistas, produtores técnicos e trabalhadores que atuam no setor cultural tenham uma renda de R$ 600 por 3 meses. O valor será retroativo a 1º de junho. Aí vai falando aqui dessa situação, né? Aí mais aqui embaixo, tem aqui também, né? Os senadores aproveitaram que a sessão estava esvaziada para pedir que Bolsonaro agilizasse a sanção do projeto. Bom, aí lá na frente, diz aqui, o projeto aprovado prevê ainda subsídios mensais para a manutenção de espaços, micro e pequenas empresas do setor
cultural, cooperativas, instituições e organizações comunitárias que tiverem as atividades interrompidas durante a pandemia. A ajuda terá valor mínimo de 3 mil e o máximo de 10 mil reais. Tá? Isso está aqui nessa matéria, você pode inclusive acompanhar lá no meu site, tem a matéria completa. Serão destinados 3 bilhões que serão repassados até 15 dias após a publicação da lei, tá? Para essa iniciativa aqui. O projeto também prevê que bancos públicos poderão disponibilizar linhas de crédito para fomento de atividades e compra de equipamentos e condições especiais para a renegociação da dívida. A dívida deverá ser paga em até 36 meses após o fim do estado de calamidade previsto para acabar em 31 de dezembro. David, eu não sei se você acompanhou isso aqui, mas eu queria que você comentasse, né, sobre esse assunto. Comentasse sobre esse assunto, ok? Certo. Sobre o assunto, eu estou só tentando aqui, que eu estou falando, mas eu estou também conectando aqui a internet. Falasse desse assunto, né, dessa destinação de recursos, porque a gente vê muito dizer que recurso existe, público, para muitos projetos sociais. Só que os recursos não chegam na ponta. Né? As instituições acabam não sendo realmente de fato por conta da burocracia. Comente isso e comente sobre essa situação da dificuldade que as instituições têm, né, de acessar esse recurso. Isso é verdade mesmo? Tem recurso, não tem projeto ou não tem agilidade para as coisas acontecerem? É uma mistura de tudo junto, tá, Ciro? O governo ele tem que ter recurso, né? Porque os recursos eles são previstos em lei. Então, todo ano é votado o orçamento. E dentro do orçamento, cria-se as chamadas rubricas, que é nada mais nada menos que você colocar dentro da letra da lei espaço para gastar dinheiro público, que são investimento e custeio. Custeio é para você manter aquilo que já existe. Uma água, uma luz, um telefone, uma internet, uma gasolina, uma alimentação, certo? Para um paciente no hospital, para um acompanhante. E investimentos são aquisições novas, ou seja, compra de equipamentos em geral, comprar um trator, comprar um caminhão, fazer uma duplicação de uma BR, isso é um investimento. Então, o dinheiro existe. Mas, como você bem disse, às vezes o dinheiro não chega na turma por falta de projeto. Infelizmente, o pessoal quer receber o recurso, mas não quer cumprir o que a lei estabelece. Ou quer receber o recurso, mas sem obedecer os procedimentos e as etapas legais. Não dá. A lei não permite. E quem colocou recurso acaba tendo problema, né? E quem vai executar também tem problema. A pessoa que é responsável pela execução do recurso público e esse dinheiro, se ele vier a